A paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus, estamos entrando no terceiro trimestre de 2025 da Escola Bíblica Dominical. Julho, agosto e setembro são os meses que nós vamos trabalhar o tema A Igreja de Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. É a lição, então, desse novo trimestre. E você, meu querido professor, minha querida professora da Escola Bíblica Dominical do segmento adulto, terá essa temática da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos ver os temas que vamos trabalhar nesse terceiro trimestre de 2025. A lição de número 1 abordará o seguinte tema: a igreja que nasceu no Pentecostes. Lição de número 2, a igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. Lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do evangelho. Lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. E basicamente assim, a gente vai fechar o mês de julho. Agosto, vamos trabalhar os seguintes temas. Lição 5, uma igreja cheia de amor. Lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. Lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. E lição de número 9, uma igreja que se arrisca. E, finalmente, o mês de setembro, trabalharemos as seguintes temáticas. Lição 10, a expansão da igreja. Lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Lição de número 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E a última lição, lição de número 13, a Assembleia de Jerusalém. Esses são os temas das 13 lições que serão trabalhados nesse terceiro trimestre de 2025. E o comentarista, quem é? É o pastor José Gonçalves. Pastor José Gonçalves é articulista, escritor, conferencista e também é um dos comentaristas das lições bíblicas de adultos da Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. A formação do pastor José Gonçalves, ele é mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná, também é um especialista em interpretação bíblica pela mesma instituição, mas é graduado também em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e licenciado em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Então, esses são alguns dados biográficos do comentarista desse trimestre, terceiro trimestre de 2025. Vamos então pensar um pouquinho sobre a lição de número 1, a nossa primeira lição, a igreja que nasceu no Pentecostes. Texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a nossa verdade prática declara: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Deixa eu te falar uma coisa. Importante é que todos os historiadores cristãos, inclusive os autores da patrística dos segundo e terceiro séculos, todos apontam o dia de Pentecostes como o início da igreja. Todos. É interessante que parece que é um ponto comum para todos os historiadores cristãos, teólogos,
E, de uma maneira geral, todos os estudantes de teologia apontam para a mesma percepção, que no dia de Pentecostes foi a inauguração da igreja. A igreja teria nascido, então, no dia de Pentecostes, exatamente como é a proposta aqui da nossa verdade prática. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Vamos então agora para a leitura bíblica em classe. Está em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 14. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Amém. Então, essa é a lição bíblica de classe que todos devemos ler com os nossos alunos, porque já é um grande contexto do nosso próprio texto áudio. A lição de número 1, então, professor, professora de EBD, é a igreja que nasceu no Pentecostes. Essa aula será ministrada no primeiro domingo de julho, dia 6 de julho. Qual é o objetivo dessa lição de número 1? Qual é o objeto dessa primeira lição? Primeiro, apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. Segundo, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E terceiro, elencar as características do pentecostalismo bíblico. Vamos então agora
pensar um pouquinho sobre o nosso texto maior, o nosso texto áureo, Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, o nosso texto áureo, então, está no contexto do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, entre 1 a 13, entre os versículos 1 a 13, mas aqui na nossa leitura bíblica, nós lemos até o 14. Na verdade, esse capítulo 2, esses primeiros 3 versículos, dão ênfase ao acontecimento da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E nessa passagem, especificamente, que é o nosso texto áureo de Atos 2:4, vem a expressão: e todos foram cheios do Espírito Santo. Bom, a expressão cheio do Espírito indica ser batizado no Espírito Santo. É importante você, professor, professora, explicar isso para o seu aluno. A expressão e todos foram cheios do Espírito Santo em Atos, capítulo 2, versículo 4, é similar, simetricamente ou sinonimamente a mesma coisa que revestidos de poder ou batizados no Espírito Santo. Então, existem essas 3 possibilidades. No caso de Atos, capítulo 2, versículo 4, a expressão cheios do Espírito Santo quer dizer revestidos de poder ou batizados no Espírito Santo. Isso em Atos 2:4. Porque nem sempre, quando aparece a expressão cheio do Espírito Santo, significa que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Um exemplo é o caso de Estevão. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo e olhou para o céu e fez aquela oração. Mas ele já era batizado com o Espírito Santo. Então, nem sempre a expressão cheio do Espírito Santo significa batismo. Nesse caso de Atos, capítulo 2, versículo 4, que é o nosso texto áureo da nossa primeira lição desse terceiro trimestre de 2025, sem dúvida alguma, quando ele diz que todos foram cheios do Espírito Santo, ele está dizendo que todos foram batizados no Espírito Santo e todos foram revestidos de poder. O falar em línguas que ocorre após eles serem revestidos de poder é a evidência, então, inicial que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Então, o falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial, porque as evidências continuam, como, por exemplo, a presença do Espírito Santo gestando no crente, na vida do cristão, o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22, que mostra 9 aspectos do fruto do Espírito. Então, além do batismo no Espírito Santo, a pessoa continua orando, vivendo uma vida de dedicação a Deus, e o Espírito Santo vai gestando o fruto na vida dele com os 9 aspectos, né? Que é o amor, a mansidão, o gozo, a benignidade, o domínio próprio, e assim sucessivamente. São 9 aspectos desse abençoado fruto. E também a manifestação dos dons espirituais, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, que fala também de 9 dons. Olha que bênção! É a dispensação do Espírito Santo. Ali tem o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom da fé, o dom da cura, o dom da profecia, o dom de manifestações de maravilhas, operações de maravilhas, o dom do discernimento de espíritos, o dom de variedades de línguas e o dom da interpretação das línguas. Então, olha só, a pessoa foi cheia do Espírito Santo, foi revestida de poder, mas ela ainda tem a gestação do fruto do Espírito e a manifestação dos dons espirituais. Deus abençoa a igreja, enriquecendo
com essas operações espirituais do Espírito Santo, o Consolador, a terceira pessoa da unidade divina, o Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja, graças a Deus. O batismo no Espírito Santo é uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário. Professor, professora, vamos para a história. Você sabe que foi em 1900 que a irmã Agnes, a primeira crente nos Estados Unidos a ser batizada no Espírito Santo e falar línguas lá em Topeka. Muito bem. Depois nós temos já a Rua Azusa, quando o pastor William Seymour, né? O nome dele completo é Joseph William Seymour. Ele, um pastor negro, que acreditava no batismo no Espírito Santo, mas que não pôde experimentar porque havia política da segregação racial ali em Topeka, no Kansas, no estado do Kansas. E ele vai então para Los Angeles. Também lá havia política de segregação racial. E ele buscou o batismo com o Espírito Santo, foi batizado e começou a pregar. E aí é o avivamento da Rua Azusa, que deu mais ou menos 3 anos e alguma coisa, mas que impactou o cristianismo no mundo inteiro. Mas o pastor Joseph William Seymour, ele cria em 3 momentos da atuação de Deus na vida do cristão. Ele cria na primeira bênção, que era quando a pessoa era batizada, quando a pessoa aceitava o Senhor Jesus. Então, ele via a regeneração, o encontro com o Senhor Jesus, como sendo a primeira bênção, a bênção da salvação. Depois ele cria na segunda bênção, que era a santificação, porque ele é oriundo do movimento Holiness, o movimento da santidade. Então ele cria que a segunda bênção era a santificação. E finalmente, ele cria na terceira bênção, que seria o batismo no Espírito Santo, e ele cria que o batismo com o Espírito Santo encheria a pessoa, então, de amor, que o amor seria a característica. Então, os primeiros pentecostais de Rua Azusa, eles viam o batismo no Espírito Santo como um ataque frontal à doutrina política, à ideologia política da época da segregação racial, porque ela quebrava, ao ponto de escritores da época escreverem que o movimento pentecostal bania a linha divisória racial estabelecida pelas políticas segregacionistas do sul dos Estados Unidos. Muito bem. Quando esse movimento vai para Chicago, então aí se muda a percepção dessa doutrina, no seguinte aspecto, que o batismo com o Espírito Santo não seria a terceira bênção, mas a segunda bênção. Porque se colocava a salvação e a santificação como sendo a primeira bênção, não se separava, como o Joseph William Seymour separou lá em Azusa. Em Chicago, ali na Avenida Norte Avenue, né, onde vieram os nossos missionários do Brasil, tanto o pastor Daniel Berg, Gunnar Vingre, ou mesmo o fundador da Congregação Cristã no Brasil, que é o Luigi Francisconi, que em português ficou Luiz Franciscão, os 3 são oriundos dessa igreja em Chicago. Eles frequentaram a igreja ali na Norte Avenue, né, a igreja cristã ali de Chicago, que pregava sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas ali foi ensinado para eles essa perspectiva que o movimento pentecostal clássico defende até hoje, que é a segunda bênção, não é a terceira, como pregava o William Joseph Seymour na Rua Azusa. Lembra que ele dizia: a primeira bênção é a salvação, a terceira a santificação, aliás,
A primeira, a salvação, a segunda, a santificação, a terceira, o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. A partir desses missionários nossos brasileiros que vieram para o Brasil, eles aprenderam lá em Chicago, na Norte Avenue, aprenderam que havia apenas duas bênçãos. A primeira seria o novo nascimento e a santificação, porque quando a pessoa aceita Jesus, inicia o processo da santificação, e a segunda bênção, o batismo com o Espírito Santo. É por isso que nós, tanto da Assembleia de Deus, como de outras denominações tradicionais pentecostais, acreditam que o batismo com o Espírito Santo seja a segunda bênção. A pessoa já está revestida, a pessoa já está vestida, ela vai ser revestida. Então, essa é a percepção doutrinária do nosso pentecostalismo. Então, o batismo no Espírito Santo é uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário. E agora nós vamos para a declaração de fé. É importante, professor, professora, que você tenha a declaração de fé. A CPAD lançou uma nova declaração de fé, é a mesma, apenas está pedagogicamente melhor direcionada, com os versículos que são citados, etc. Ela lançou agora, no ano de 2025, a nova declaração de fé. A primeira foi em 2017, agora revisada, mas com o mesmo conteúdo, apenas melhor colocado lá os versículos que são citados. Então, eu sugestiono para você que é professor, você tem que ter a declaração de fé das Assembleias de Deus, porque toda a doutrina está ali resumida. Eu vou agora, a partir desse momento, fazer um comentário com base na declaração de fé. É exatamente o que a declaração de fé das Assembleias de Deus ensina. No tema 4, a extensão da promessa. Então, o derramamento do Espírito veio com um sinal específico, o falar em línguas, do grego glossolalia. Você pode olhar, se você tiver o Novo Testamento grego, olha Atos, capítulo 2, versículo 4, você vai ver lá a palavra glossolalia, porque não é xenolalia. Xenolalia são as línguas humanas, glossolalias são as línguas espirituais. E aí a base é o nosso texto áureo de Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, glossolalia, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, porque são línguas espirituais que ficou convencionado a chamar no mundo pentecostal de línguas estranhas. Essa experiência repete-se na vida da igreja, ela não parou em Atos capítulo 2, porque tem denominações, e é importante você, professor, você, professora, entender isso. Olha, quando eu falo que existem denominações que pensam diferente, são aquelas cessacionistas. São grupos, são nossos irmãos, mas eles não compreendem a perspectiva de que o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais são para os dias atuais. Eles não percebem isso. Então, eles ficaram chamados de cessacionistas. Eles acham que aquele momento onde os crentes falaram línguas estranhas, eles falaram porque tinha muita gente de várias nações. Mas aí já tem um problema, porque não é xenolalia que eles estão falando. É glossolalia. Eles estão falando línguas espirituais e o Espírito Santo revelava para aquelas nações. E eles entendiam nas suas próprias línguas. Mas é que o Espírito Santo revelava, porque na verdade os crentes estavam glorificando a Deus em língua estranha. Eles não estavam falando a xenolalia, eles estavam falando a glossolalia, eles estavam falando línguas espirituais, glorificando a Deus em línguas estranhas e falando das grandezas de Deus. Mas o Espírito Santo fazia com que alguns, não são todos, fazia que alguma daquelas nações que tinha em Israel, por que tinha tanta gente de tantas nações? Tanto na Páscoa como no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, havia o quê? Uma concentração muito grande de judeus em Jerusalém. Eles subiam para adorar a Deus, então, de todas as nações. E é por isso que tem gente do mundo inteiro. E os judeus estavam acostumados com a xenolalia, com as línguas
das nações. Eles entendiam. Não é que eles sabiam todas as línguas, não é isso. Mas eles sabiam que eram línguas humanas, terrenas. Agora, algumas pessoas entendiam o que os irmãos estavam falando em línguas estranhas, em línguas espirituais, porque o Espírito Santo concedia que eles entendessem. Mas não foram todos. Tanto é que um grupinho lá zombava, dizendo, estão tudo louco, porque eles não entendiam. A eles o Espírito Santo não revelou na própria língua deles. Então eles acharam que aqueles irmãos estavam bêbados. Estão tudo cheio de mosto. Aí Pedro se levantou e disse, não, irmãos, a essa hora do dia, imagina, jamais eles estariam bêbados. E isso é o que profetizou o profeta Joel. Então aí Pedro vai explicar para eles por quê. Porque nem todos interpretaram na sua própria língua. Nem todos o Espírito Santo interpretou na língua da pessoa. Porque aqueles irmãos estavam falando línguas estranhas, a glossolalia. Eles não estavam falando línguas humanas. E os irmãos cessacionistas pensam que eles estavam falando línguas humanas. Esse é o problema. Mas não. O revestimento do poder, a evidência que a pessoa foi revestida do poder, é exatamente falar línguas. E olha só, não é só esse caso. Em Atos, capítulo 2, versículo 4. A igreja continuou tendo a manifestação dos dons de língua estranha, porque Jesus batizava, porque Jesus que é o batizador, não é o homem. Jesus é que batiza com o Espírito Santo. E o Senhor Jesus continuava batizando. O exemplo é agora a próxima leitura que nós vamos fazer. Olha só, essa experiência repete-se na vida da igreja. Agora nós estamos em Atos 10. Não tem mais. Se realmente, como dizem os cessacionistas, as línguas estranhas foram ali faladas porque havia gente do mundo inteiro, agora nós estamos na casa de Cornélio. Só tem uma família de italiano, não tem línguas diferentes. Ali não tem necessidade. Se realmente esse era o motivo, eles falaram em línguas porque tinha gente do mundo inteiro lá, agora não tem mais esse motivo, porque nós estamos na casa de Cornélio, lá na cidade de Cesareia do Mar, a capital de Roma, na Judéia. Cornélio era um centurião italiano, só tem a família dele, só tem italiano. Mas olha o que acontece. Atos capítulo 10, versículo 46. Porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Porque a evidência de que a pessoa foi revestida do poder é falar línguas. Pelo menos é isso que a Bíblia está dizendo. Olha aqui, uma outra passagem. Agora nós estamos em Atos 19. Atos 19, Paulo já se converteu, já virou missionário, está pregando e tem uma igreja agora lá em Éfeso. E aí, olha o que acontece. Em Atos capítulo 19, versículo 6, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Porque falar línguas é evidência que a pessoa foi revestida de poder. Então não cessou, como querem os nossos irmãos, até muitos piedosos, irmãos que eu respeito, mas eles estão equivocados, porque o falar língua continuou. Olha, está lá em Atos 2, não cessou não. Está lá em Atos 10, está aqui em Atos 19, e depois nós vamos ver também em 1 Coríntios, capítulo 14, por exemplo. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 14, e ali nós vemos uma igreja já bem posterior, está bem distante de Atos 2, e é uma igreja que tem os dons espirituais e onde Paulo vai disciplinar o culto cristão. E Paulo fala em 1 Coríntios 14, 2, porque o que fala a língua estranha, que é a glossolalia, não fala aos homens, não é xenolalia. Então não tem sentido a pessoa achar que eles estavam falando em línguas humanas. Não estavam. Olha aqui Paulo explicando, porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. E no versículo 4, ele diz assim, o que fala a língua estranha, que é a glossolalia, edifica-se a si mesmo. Olha só, é para a edificação da pessoa. E no versículo 5, Paulo diz assim, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas.
que Paulo está querendo dizer? Ele quer que você seja batizado no Espírito Santo. Ele quer que você receba o revestimento de poder. Então ele fala, eu quero que todos os cristãos falem línguas estranhas. Esse é o desejo do apóstolo dos gentios. Mas no capítulo 14, que na verdade ele está falando na ordem do culto, ele fala aqui, no versículo 18, olha só o que Paulo fala, como ele está falando de línguas estranhas, né, de glossolária, ele diz assim, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Ele tinha o dom da variedade de línguas, mas são línguas espirituais, irmão. Não estou falando de inglês, grego, hebraico, árabe, não é isso que ele está falando. Ele está falando, dou graças a Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Mas qual é o contexto de 1 Coríntios 14? As línguas espirituais, línguas estranhas. Tanto é que ele vai fechar o capítulo 14, dizendo no versículo 39, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, porque não pode proibir da pessoa falar língua estranha. Se ela está cheia do Espírito Santo, se ela está falando em mistério, você não pode proibir, meu irmão. É isso que Paulo fala. Só que ele dá um alerta. Mas façais-se tudo decentemente e com ordem. Então essa é a palavra de Deus. Agora o pessoal vai dizer para mim que cessou? Irmão, cessou, isso não tem mais. Como assim? Nós cremos em todo o Novo Testamento, e não crê só num versículo. Parece seita religiosa, irmão. Deus me livre. Infelizmente, como é que age a seita religiosa? Pinça um versículo, tira fora do contexto e faz um cavalo de batalha em cima de um versículo pinçado, tirado do contexto e começa a defender. Isso aí é atitude de uma pessoa sectária. Agora, eu li para você Atos 2, Atos 10, Atos 19, 1 Coríntios 14. Veja, não é apenas um versículo, é um encadeamento de citações bíblicas. E tem mais, a promessa diz respeito a todos quanto Deus chamar. E nós somos chamados por Deus, graças a Deus, então, que essa promessa diz respeito a nós também. Graças a Deus por isso. Bom, isso fica claro, então, que se trata da experiência pentecostal, que não ficou restrita no dia de Pentecostes. Eu acho que todos esses versículos que nós já lemos, fica claro que isso não ficou restrita no dia de Pentecostes. Ela acontece no cotidiano da igreja. Ao longo dos séculos, Atos 2:39 declara: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Professor, professora, meu amigo que está acompanhando essa aula, eu já falei várias vezes sobre esse tema, porque a promessa vos diz respeito a vós. Quem era o público do apóstolo Pedro quando Pedro começou a pregar? Os judeus que estavam em Jerusalém, aquelas nações todas que estavam ali. Ele está dizendo a promessa. O que é a promessa? A promessa do Pai. O que é a promessa do Pai? Revestimento de poder, batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Essa é a promessa do Pai. Então Pedro diz, há 2000 anos atrás, para o seu público em Jerusalém, a promessa diz respeito a vós. Mas não é só a eles. A vossos filhos, a segunda geração, ou aos descendentes daquelas pessoas. Então, a vós, a vossos filhos. Aí ele rompe a perspectiva geopolítica a todos que estão longe. Eles estão na Judéia, Samaria, Galiléia, Decápolis, Etureia, Pérea, Mesopotâmia, as ilhas do Mediterrâneo, até chegar no Brasil, embora o novo continente ainda não tinha sido, entre aspas, descoberto, né? Eles não tinham ainda tido essa experiência. Mas pelo menos no mundo da época, que é África, Ásia e Europa, os três velhos continentes,
E aí ele fecha com uma ideia de atemporalidade. Olha só o que diz o texto: a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Eu pergunto para você, você foi chamado por Deus? Se você foi chamado por Deus, a promessa diz respeito a você também. Por isso que nós dizemos que a promessa do revestimento do poder, que é o batismo no Espírito Santo, que é ser cheio do Espírito Santo, é uma promessa atemporal, porque foi para os irmãos do passado e é para nós também que estamos vivenciando. Porque nós somos igreja, nós precisamos de poder, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, assim como os irmãos no primeiro século precisaram também, graças a Deus, pela palavra do Senhor. Então, querido professor, querida professora, é importante você explicar isso para o seu aluno, para que ele busque o poder, o revestimento, porque essa promessa diz respeito a ele também, conforme Atos 2:39. Jesus disse que é uma dádiva do Pai para qualquer crente que crê e busca, homens e mulheres de todas as idades, independentemente do seu status social. A promessa do Espírito Santo diz respeito principalmente aos últimos dias. É isso que diz Atos 2:17. E não somente a era apostólica da igreja primitiva. Além disso, Pedro, ao citar o profeta Joel, e isso é importante, porque é um detalhe relevante, Pedro substituiu a expressão derramarei o meu espírito, da profecia de Joel 2:28, por derramarei do meu espírito, Atos 2:17, que indica um ponto de partida. Isso mostra que o Pentecostes foi o início da dispensação do Espírito Santo, conhecida também como a dispensação da graça ou a dispensação da igreja, e que a efusão do Espírito Santo seria sua plenitude nos últimos dias, os dias em que nós estamos vivendo, porque nós cremos que nós estamos nos últimos dias. Essa profecia, então, de Joel, do profeta Joel, do Antigo Testamento, iniciou seu cumprimento no dia de Pentecostes, porque Pedro cita isso. Então não tem como falar contra o que a palavra de Deus declara. Pedro é categórico, é explícito. Ele fala, ele cita o profeta. Isso que vocês estão vendo é o que profetizou o profeta Joel. Ele deixa claro isso. E contempla essa bênção para homens, mulheres de todas as idades. Olha só o que diz a profecia do profeta Joel. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Agora vamos ver a citação de Pedro no dia de Pentecostes. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, então Deus estaria dizendo, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Está registrado em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18, Pedro pregando para explicar para aquela multidão que se ajuntou aquele acontecimento deles serem cheios do Espírito Santo e estarem falando em línguas estranhas, línguas espirituais. Então a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa.
Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os, revestindo-os de poder. O derramamento do Espírito no Pentecostes marca então o início da igreja como uma comunidade de profetas, de pregadores, de pessoas cheias do Espírito Santo, como foi profetizado então pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28. No livro de Atos, o evangelista Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder. Poder. Por isso, cheios do Espírito Santo. Poder para a igreja. Para quê? Para testemunhar. E ser-me-eis testemunhas. Testemunhar Cristo no mundo e levá-la à verdadeira adoração. É o que veremos nessa lição de número 1 desse primeiro trimestre, aliás, desse terceiro trimestre de 2025. Qual é a palavrinha-chave, então, dessa lição? Pentecostes. Essa é a palavrinha-chave. Bom, o primeiro tópico da nossa lição, são 3 tópicos. O primeiro, a natureza do Pentecostes bíblico. Então, 1.1, de natureza divina. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso está registrado em Atos 2:2. E que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Esse é o versículo 3. Então, os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, conhecida teologicamente como teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando revelou a lei ou a antiga aliança para Moisés, quando ele entregou as tábuas da lei para Moisés, seu servo. Naquela ocasião houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo capítulo 19, versículo 16. Moisés depois lembrou o povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. Deuteronômio 4, 36. 1.2. Um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Monte Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do povo de Deus no Antigo Testamento, assim como no Sinai ocorreu essa experiência marcante de uma forma muito mais gloriosa, muito mais profunda. O Pentecostes marcou o encontro do Espírito Santo de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. O que é pentecostal? Quem crê na atualidade dos dons espirituais. Quem crê que o crente pode ser revestido de poder. Esse é o pentecostal. Mas professor e professora, cuidado. Porque também muita gente pensa que pentecostalismo são as meninices que acontecem. Essas são exceções. Sabe essa pessoa que fica rodando, fica pulando? Isso aí não é pentecostal. Isso não é pentecostalismo. Eles se acham pentecostais, mas não é isso. Pentecostalismo da Bíblia
Você não vê esse negócio que tinha gente rodando no Novo Testamento. Não tem isso. Agora você vê pessoas falando línguas estranhas, com dons maravilhosos, Deus operando. Esse é o pentecostalismo que nós cremos, o pentecostalismo da Bíblia. Agora, nossos irmãos sensacionistas pegam esses problemas e apelidam isso. Olha como é que é. Isso não é bíblico, o pentecostalismo não é bíblico. Não é bíblico aquelas meninices que você ouve por aí. Essas meninices que não são bíblicas. Agora, a Bíblia fala assim. Então, não é porque tem gente que exagera, que fica só com meninice, que fica dando escândalo por aí, que tem gente, tem um pregador com uma roupa esquisita, fica rodopiando. Lembra, inclusive, infelizmente, os cultos afros brasileiros. Essas atitudes lembram. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas lembra. Então, o culto a Deus é racional. Então não pode a pessoa ficar rodopiando, pulando e dançando e achar que isso é pentecostalismo. Não, isso aí é manifestação humana. Isso é obra da carne. Só ficar rodando lá. Que é isso? Então, você não precisa nada disso. A Bíblia fala que eles estavam rodando? Não. Sabe o que a Bíblia fala? Estavam assentados. Eles estavam sentados, irmãos. Não tinha ninguém rodopiando, não. Então, os nossos irmãos sensacionistas ou tradicionais precisam parar de ficar criticando o pentecostalismo, apelidando dessas manifestações como sendo pentecostalismo. Isso não é pentecostalismo. Não é pentecostalismo. Assim também como eu não posso acusar os irmãos tradicionais de serem frios. Porque tem muita gente lá que, apesar de não crer no batismo com o Espírito Santo, mas tem o fruto do Espírito. É gente piedosa. Então eu preciso ter temor de Deus e parar de ficar fazendo brincadeira, chacota, gozações contra o povo pentecostal, porque tem esses excessos. Excesso tem em todo local. Todo lugar tem excesso, irmão. Pode ser uma igreja tradicional, pode ser o que for, sempre vai ter, porque os seres humanos, e graças a Deus, nós somos humanos. Agora, é desonestidade intelectual acusar o pentecostalismo com base de movimentos estranhos, que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, nós somos pentecostais, mas somos o pentecostalismo da Bíblia, não dessas manifestações humanas que se vê por aí. Apenas um alerta, importante o professor saber disso, porque provavelmente o seu aluno já viu vídeos no YouTube ou através do Instagram de muitas pessoas falando, olha o que é o pentecostalismo. Não, o pentecostalismo não é isso. Os irmãos estavam todos assentados no mesmo lugar quando batizou eles com o Espírito Santo. Então, esses cultos estranhos que se vê por aí, não é pentecostalismo, eles apelidaram de pentecostalismo, mas não é não. Então, Pentecostes marcou o encontro do Espírito Santo com a igreja. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. É isso que diz Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10 e 11. Aqui, no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Glória a Deus. É o que diz a profecia de Jeremias 31, 33. Né? Colocarei no coração. E 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. 1.3. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Olha, isso é muito importante. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado ao Senhor Jesus. Professor, professora, nós somos uma igreja cristocêntrica. A pessoa que é revestida de poder, ela glorifica a Cristo. Não tem nada de outra doutrina. Não tem doutrina humana. Não é o homem que será glorificado. Não é a prosperidade que será vazão. Não são coisas humanas, carnais e efêmeras. Quem é batizado no Espírito Santo, quem recebe o poder, a promessa do Pai, quem é cheio do Espírito Santo, glorifica Jesus, ama Jesus, põe os seus olhos para o Calvário, passa a ler a Bíblia, viver uma vida de santidade, de fé, de adoração, de culto ao Senhor Jesus. Porque o verdadeiro Pentecoste é cristocêntrico. É importante você compartilhar isso com seus alunos, meu querido professor, minha querida professora. Então,
ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Olha a pregação de Pedro, leia o capítulo 2, especificamente versículos 23, 24, 32 e 33. O pentecostalismo bíblico é cristocêntrico. É Jesus que vai se falar de Jesus, que ele morreu na cruz, que ele derramou sangue para lavar o meu espírito, a minha alma, a minha carne, o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. O pentecostalismo da Bíblia prega sobre o poder que há no sangue de Jesus, que Jesus ressuscitou dos mortos, está presente, que ele é o nosso sumo sacerdote, fala da ascensão dele em glória, que ele está com um corpo glorioso, e nós também um dia teremos um corpo igual ao seu, como Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3. Né? Então, o pentecostalismo da Bíblia é um pentecostalismo que dá ênfase à obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo com o seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Aí que está o ponto, professor e professora. Quando o pentecostalismo sai do foco, que é Cristo, ele vira um ritual religioso, de rodopiar, de pregar coisas de prosperidade humana, de obras da carne, porque saiu do seu foco principal, que é a cruz. O pentecostalismo verdadeiro, autêntico, bíblico, é cristocêntrico. Está com os olhos na cruz, está olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Portanto, é espiritual e é um culto racional. Porque a gente faz, crer é também pensar, como dizia o John Stott, né? Mas é diferente. Não há essas coisas que a gente vê por aí que é muito estranho. Não é um culto neotestamentário. Mas graças a Deus que nós temos muitas igrejas pentecostais sérias, cristocêntricas, comprometidas com a cruz, comprometidas com a palavra de Deus e não com coisas passageiras, efêmeras, como infelizmente tem por aí. E ficou apelidado, inclusive, de neopentecostal. Na verdade, esse é o apelido da academia. O pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, sempre dizia que eles não existe neopentecostalismo. E não existe mesmo. Porque o que seria neo? Neo é a palavrinha novo. Novo Pentecoste? Não tem. O Pentecoste é um só. O Pentecoste é aquele de Atos, capítulo 2, que pela graça de Deus nós recebemos as bênçãos do Senhor. Então, na perspectiva bíblica, não tem neopentecostalismo. Isso é uma divisão da academia, das universidades humanas. Lá que eles dividiram como pentecostalismo clássico e neopentecostalismo. E a famosa três ondas apresentadas pelo professor Paul Freston, né, que deixou uma obra aí falando sobre as três ondas, embora isso não é original dele. Quem primeiro falou sobre as ondas foi um escritor do México. Muito bem, então não existe pentecostalismo sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, do livro de Joel, do profeta Joel, que enunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Então, quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, de Atos 2,17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico. Lembra, né? O que é escatologia? A doutrina das últimas coisas. Portanto, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Então, vamos aqui fechar esse primeiro tópico com um resuminho, a sinopse do 1. O Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e nos tempos finais. Natureza divina, centrado em Cristo e para os tempos finais. Segundo tópico da nossa lição, a natureza do Pentecostes bíblico.
2.1, promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som e o vento e o fogo ocorridas no Pentecostes, chamam a nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida dos crentes. Um dos propósitos marcantes de Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Atos 2:11. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Logo, o Pentecostes, que não adora, não é bíblico. Simplesmente não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus, que é a família de Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 46. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal, cheio do Espírito Santo, dá bem as graças. 1 Coríntios 14, 17. Então, o fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. 2.2. Poder para testemunhar. Então, primeiro, poder para adorar. Segundo, poder para testemunhar. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, ou seja, das doutrinas dos tempos finais, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, conforme Atos 2:20, que é a profecia de Joel. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. Não é isso. O Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e a viver no mundo até a volta de Cristo. Então não é para desfrutar dos dons espirituais só por si mesmo. Não, tem propósito, ser testemunha. Recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis poder, o revestimento, o batismo no Espírito Santo. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo, revestidos, e ser-me-eis testemunhas. Então a igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Professor, vou te falar uma coisa aqui. Uma igreja sem poder, sem a manifestação sobrenatural de Deus, sem unção, é um clube. É apenas um clube de leitura. Vai lá, canta um hino, letra, né? É um clube. Agora, uma igreja, organismo, corpo vivo de Cristo, é uma igreja cheia do Espírito Santo, de adoração, de louvor, são testemunhas, são bênçãos na vida da sociedade. Essa é a proposta do verdadeiro Pentecoste. Verdadeira adoração, testemunho, ser testemunha. De fato, é isso que acontece depois de Pentecostes. Atos 4:33. Eles saem cheios de poder para levar a mensagem do Senhor Jesus. Então, resuminho do tópico 2, o propósito do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. 3, tópico 3, características do Pentecostes bíblicos. Bom, vamos agora para as características. 3.1, uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes, com base em Atos, capítulo 1, versículos 5 e 8. Recebereis poder. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase que 120 pessoas no Espírito Santo. Está em Atos, capítulo 1, versículo 15 e 2:4. Se você ler Atos, capítulo 1, versículo 15, ele fala, eram 120 pessoas. Essas pessoas já eram regeneradas, elas já tinham o Espírito Santo. Em outras palavras, elas já eram salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra.
João 15:3, e que seus nomes estavam arrolados nos céus, Lucas 10:20. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, conforme Atos 1:5. Então, o Pentecostes bíblicos é, por consequente, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz promoveu a bênção pentecostal. 3.2, uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4. A Bíblia é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Portanto, não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas, não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. E você pode ler isso em Atos, capítulo 10, versículos 44 e 46. Querido professor, querida professora, se você ler com cuidado Atos 10 e depois 11, Atos 10 é Pedro com um grupo de judeus religiosos na casa de Cornélio e Jesus batiza os gentios com o Espírito Santo. Porque o primeiro momento do batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 2 eram basicamente todos judeus ou prosélitos, ou seja, seguidores do judaísmo. Agora, em Atos 10 são os gentios na casa do Cornélio. E o motivo que levou Pedro a se justificar, porque os judeus de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém, enquadraram-se em Pedro e aqueles irmãos que tinham entrado na casa de um gentil, porque isso é proibido para os judeus religiosos comerem junto com gentios. E Pedro justificou como? Não dizendo que eles foram muito alegres, que eles receberam um amor inefável, não. Vai justificar dizendo que eles falaram línguas, eles foram batizados no Espírito Santo. É isso que fez com que os judeus de Jerusalém respeitassem a atitude de Pedro. Porque Pedro falou, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, que nem nós lá em Atos capítulo 2, e falaram línguas, que é a evidência de que eles foram batizados no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. 3.3, as línguas e o amor. A evidência física e inicial, ou sinal do revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, foi o quê? Falar em línguas, a glossolalia, que são línguas espirituais. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal. E o amor aparece aqui não como uma evidência do enchimento, mas do crescimento e maturidade em Cristo. Então, o amor, assim como a doutrina da santificação, é um processo. Ele vai aumentando na medida que nós nos aproximamos de Cristo. Então, o apóstolo Paulo era pentecostal, irmão. Você sabia que o apóstolo Paulo era pentecostal? Bíblico? Ora, lê aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 14:18. Grife lá, porque isso não está na nossa lição. Fui eu que acrescentei. O apóstolo Paulo era pentecostal. Olha só o que ele diz. Dou graças a Deus, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Olha só. E ele está falando isso no contexto das línguas estranhas, das línguas espirituais, da glossolalia, que está em 1 Coríntios capítulo 14. Então, um resuminho do tópico 1. O Pentecostes bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são a evidência do enchimento do Espírito. Vamos para as considerações finais?
Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, Atos 2:4, e o Espírito Santo nos inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, 1 Coríntios 12:13, cujo nascedouro foi no dia de Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja cheia do Espírito Santo, capacitada para cumprir sua missão. Qual missão? Pregar o evangelho a todo mundo habitado, a toda criatura, tanto por palavras como por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com o poder do Espírito Santo. Só se for pela atuação do Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, a próxima lição que nós vamos estudar é a lição de número 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, que será no segundo domingo do mês de julho, 13 de julho. Lembro você sobre a nossa viagem para Israel e também eu tenho aqui os livros que podem ser úteis para você, especialmente você que é professor. Foi bom estar com você. Eu quero pedir para você compartilhar esse material. Compartilhe no grupo da sua igreja, no grupo de WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso à aula e possam também crescer na graça e no conhecimento. Todos nós juntos, crescendo, se fortalecendo no corpo de Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor. Olá, meus queridos irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu quero apresentar aqui os meus livros e colocar à sua disposição. O livro O Povo de Israel é um livro que vai abordar a história do povo de Israel em uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. É um livro doce, fácil para ler e está disponível para você. Basta você entrar em contato com a STADEC 019 99632 5353. Um segundo livro que eu quero apresentar para você foi o meu trabalho de mestrado na Universidade Mackenzie no curso Ciências da Religião. Esse livro chama-se Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. E ele vai abordar como que Jerusalém passou a ser tão importante. Nós sabemos que Jerusalém tornou-se uma cidade no mundo ocidental extremamente disputada, reverenciada. Hoje, aproximadamente 4 bilhões de seres humanos, de alguma maneira, têm algum carinho por essa cidade, que não tem nenhuma estratégia política, que está aninhada lá nas montanhas do deserto da Judéia, não é importante economicamente, mas foi escolhida por Deus e por isso tornou-se uma cidade tão relevante. Nesse livro, eu apresento a construção, a gestação desse imaginário na cultura judaica, depois na velha cristandade, como os cristãos percebiam Jerusalém, num primeiro momento uma cidade maldita, porque tinha matado o Salvador, e depois uma cidade santa. Finalmente, a percepção muçulmana, como os muçulmanos enxergam a cidade de Jerusalém, que é considerada hoje a terceira cidade sagrada mais importante da religião islâmica, primeiro Meca, segundo Medina, terceira Jerusalém. E finalmente, eu vou falar com a chegada tardia do protestantismo em Jerusalém e como o protestantismo vai ressignificar a cidade, até chegar então à percepção pentecostal, como que os pentecostais percebem a cidade de Jerusalém. Se você quiser adquirir esse livro, entre em contato com a STADEC 019 99632 5353. E finalmente, o último livro que eu quero apresentar para você é um livro muito completo. Foi lançado ano passado, que fala sobre a geografia das terras da Bíblia. Rios, fauna, flora, montanhas, divisão política, divisão geográfica, história. Muito assunto aqui nesse livro, Geografia da Terra Santa, uma análise das terras da Bíblia. Esse material vai te enriquecer
vai te dar muito subsídio, você que é professor de escola bíblica dominical, ou você que gosta da Bíblia, esse material está disponível para você. Entre em contato na Estiadec 019 99632 5353 e você receberá aí na sua casa um exemplar ou todos os 3 desses livros de minha autoria. Grande abraço. Olá, meus irmãos. Eu quero fazer um convite especial para você, você que é aluno, professor, você que ama a terra de Israel. Venha comigo para nós andarmos na Terra Santa. Nós vamos visitar os principais locais que a Bíblia testemunha. Será na última quinzena do mês de novembro, 16 a 24 de novembro de 2025. São 9 dias, somente Israel. E se você desejar, se você tiver condições econômicas e quiser participar dessa imersão na Terra Santa, nós vamos falar de geografia bíblica, de história bíblica, de assuntos teológicos. Vamos ser testemunhas oculares do túmulo vazio do Senhor Jesus. Celebrar a Santa Ceia do Senhor no jardim do túmulo. Venha comigo, é o nosso grupo e você precisa, quando ligar lá na Renova, 019 3241 2424, você tem que dizer que você quer ir no grupo do professor Alberto, porque tem outros grupos, tá bem? Então, se você quiser viajar comigo para Israel, final do ano, na última quinzena, na segunda quinzena do mês de novembro, entre em contato na Renova Turismo, 019 3241 2424 e diga que você quer fazer parte do grupo do professor Alberto na viagem para Israel. Vai ser uma bênção ter a sua presença.